Olá pessoal, eu sou Ana Kátia, professora de Geografia, e continuaremos a explicação da formação do relevo. Vimos na aula anterior que o relevo é formado por agente interno ou endógeno e é modificado por agente externo ou exógeno. Analisamos a formação pelos agentes internos ou endógenos. Analisamos os movimentos das placas tectônicas e o processo de vulcanismo e a formação que você tem do relevo gerando abalos sísmicos. Ora, o nosso objetivo agora é analisar os agentes externos ou exógenos. Agente externo ou exógeno, como já tínhamos comentado, são aqueles que modificam o relevo, que foram criados pelos agentes endógenos ou internos. Esses agentes exógenos ou externos representam a atuação de acordo com a condição climática, do vento, do sol, da chuva, do gelo, do rio. No entanto, esses agentes contribuem para o deslocamento, para a modificação dessa rocha. Esse deslocamento, ele pode ser chamado de erosão. Então, erosão do vento, eólica, solar, pluvial, da chuva, glacial ou nival, do gelo, e do rio fluvial, flúvio, curso do rio. Ora, essa modificação gerada pelos agentes externos, ela é chamada de intemperismo. Intemperismo é a degradação que uma rocha sofre. Intemperismo é essa degradação do relevo, essa modificação do relevo. E esse intemperismo, essa modificação do relevo, pode fazer ele ficar vulnerável ao deslocamento. E esse deslocamento é processo erosivo. Ora, pegando a teoria, o processo erosivo, a erosão, ela representa o intemperismo, que é a modificação da rocha, mais o deslocamento dessa rocha, e, por fim, a deposição, onde vai cair. Então, olha só, eu tenho aqui um relevo em que a chuva atinge constantemente. Essa chuva gerou a quebra desse pedaço, porque foi muito forte. Essa chuva também ela é constante, ela fica acumulada aqui dentro, facilitando que isso fique mais vulnerável. Esse pedacinho sofreu intemperismo, deslocou e caiu aqui. Esse deslocamento, intemperismo, deslocamento e deposição seria o processo erosivo. Então, pela teoria, o intemperismo estaria dentro do processo erosivo. Mas a nível de vestibular, todas as vezes que essa questão apareceu no sentido de intemperismo ser a degradação da rocha e erosão esse processo de deslocamento. Então, entendendo a erosão como processo de deslocamento, quanto maior a atuação do intemperismo, maior a tendência à erosão. Então, a erosão é esse deslocamento superficial de sedimentos. É esse deslocamento superficial. Ora, esse deslocamento superficial, esse processo erosivo, ele pode aumentar de acordo com alguns fatores. Por exemplo, quando eu tenho uma área, aqui eu tenho uma área que tem floresta. Então tá aqui a minha área e a presença da floresta. Qual é a tendência? Isso é floresta, tá? À medida que essa área, por exemplo, pode ser a Amazônia, tá chovendo constantemente, a chuva bate aqui, chega aqui com intensidade menor. Quando ela chega aqui, ó, na área do solo, as raízes da vegetação puxam a água. Então, a raiz tende a puxar a água. Essa água, então, ela vai infiltrar. Essa infiltração, essa água vai infiltrar. Essa infiltração, ela ocorre ao mesmo tempo que o processo erosivo, o deslocamento de sedimentos. Então, em área de floresta, eu percebo um equilíbrio. A água entrando, infiltração e escorrendo, processo erosivo. No entanto, imagina que agora eu pegue essa área e retire a floresta. Ora, quando a água bate nessa área, primeiro que não tem mais a proteção, segundo não tem a raiz puxando a água. Então, quando ela bate, escorre. Ou seja, quanto mais eu tenho o desmatamento, a tendência é ter o aumento da erosão. Então, entre os fatores que levam esse aumento da erosão, essa saída de sedimentos,
essa perda de solo, porque o solo está indo embora, eu tenho o desmatamento. Outro fator, eu peguei essa área daqui e coloquei cimento, por exemplo. Eu peguei essa área daqui e coloquei asfalto. A água não vai mais infiltrar, porque eu tornei o solo impermeável. Diminui, então, ou acabei com o processo erosivo. Desculpa, com a infiltração, aumentando o processo erosivo. Ora, um fator que contribui muito para facilitar que a área tenha os poros sendo fechados, virando impermeável, é a pecuária extensiva. O gado aqui, ó, o pisoteio do gado gera a compactação do solo, diminui os poros e por isso aumenta o processo erosivo. Então, a pecuária extensiva representa um fator que gera a compactação do solo. Ou seja, o solo compactado, o solo duro, ele acaba diminuindo os poros, fechando os poros e a água não consegue infiltrar com facilidade, escorrendo mais, processo erosivo. A máquina também, você desenvolver nessa área mecanização, vai passando aqui em cima, vai pesando, vai compactando e, consequentemente, infiltra menos e o processo erosivo é maior. Então, o processo erosivo, o deslocamento de sedimentos, ele pode ser piorado pela atuação antrópica, pela atuação do homem, através de alguns fatores. Ah, mas qual o problema disso? O problema é que tem solo que só tem fertilidade nessa primeira camada, como na Amazônia. Essa primeira camada do solo da Amazônia, ela é composta de material orgânico, da fauna e flora. E essa primeira camada é fértil. Uma vez que você desmata, essa primeira camada tende a ir embora, ser carregada. E vai aflorar a superfície a camada que, em geral, tem uma grande concentração de ferro. A camada que a gente chama de carapaça ferruginosa ou canga, que está aqui embaixo. E, consequentemente, é ruim para o solo. Outro problema que esse aumento da erosão, ele pode gerar, então, esse aumento da erosão, ele pode ter como consequências a perda da fertilidade do solo. Pode tornar o solo improdutivo. Então, são as consequências desse grande processo erosivo. Agora, além da perda da fertilidade, esses sedimentos que estão sendo deslocados, eles vão cair em algum lugar. A tendência é cair no lugar mais baixo, que geralmente é um rio. Então, esses sedimentos vão cair no rio. Olha só, eu tinha um rio aqui. Esse rio tinha essa profundidade. Passava aqui navios, por exemplo. Aí, agora, esse rio encheu de sedimentos e ele ficou rasinho. Ora, houve a perda da profundidade do rio. O rio perde a profundidade. Então, ó, rio perde a profundidade. Só que esse rio perde a profundidade, tem um nome. O rio sofre assoreamento. Assoreamento. Ora, e daí você tem outras consequências. Se o rio sofreu assoreamento, prejudica a navegação. Se o rio sofreu assoreamento, perdeu a sua profundidade, você acaba modificando o uso e as características desse rio. Ora, o processo erosivo, então, representa esse deslocamento de sedimentos. E ele vai ser maior quanto maior a atuação que a gente tem do intemperismo na rocha, da degradação da rocha. Mas ele também pode aumentar muito com a atuação antrópica. Isso era só para você entender o que se refere ao processo erosivo, a esse deslocamento de sedimentos, que pode ocorrer aumentar por alguns fatores e pode gerar consequências negativas. Voltando lá aos nossos agentes exógenos. Então já entendemos que quando a rocha quebra, quando a rocha é modificada, o nome disso é intemperismo. E quando essa rocha se desloca, a gente trabalha com um processo erosivo, deslocamento superficial. Esse intemperismo, essa degradação da rocha, pode ocorrer tanto por qualquer um desses agentes. No entanto, a gente acaba dividindo isso em intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. O biológico geralmente não aparece, só se for realmente a teoria do que é intemperismo biológico. Mas você divide entre químico e físico em relação às áreas, descobrir qual que predomina. Ora, o químico significa que uma rocha, olha só, uma rocha, ela foi modificada virando outra rocha.
Para ter a modificação dessa rocha química, ó, mudou a composição da rocha, a modificação química só pode ser gerada por um agente, que é a água. Então, a água contribui para que você tenha modificações da rocha. E essa modificação vai ser um intemperismo químico. Agora, quando que a água vai gerar modificação química? Não é simplesmente teve uma chuva e acabou. Não, chuvas constantes. As chuvas constantes faz com que a água infiltre aqui, ó. A água vai se acumulando aqui dentro. E à medida que a água vai se acumulando aqui dentro, ela vai mudando essa característica. Às vezes você está passando e vê um paredão rochoso. Aí você olha e vê um pedaço que está caindo água. E você percebe que aquele pedaço já está com uma cor diferente. Já está sofrendo modificação. A água constantemente nessa rocha gera mudança química. E isso é chamado intemperismo químico. Então, para ser intemperismo químico, você tem que ter a atuação de chuvas constantes. Ora, então a água é o único agente que gera intemperismo químico. Agora, o intemperismo físico é quando a rocha sofre uma modificação, por exemplo, de tamanho, de deslocamento, mas continua sendo a mesma rocha. Eu tinha aqui uma área de quartzo. Aí essa área, ela, com o sol batendo constantemente, quebrou e passou a ter vários pedacinhos aqui, ó. Todos eles com a mesma composição, quartzo. Só que agora, menorzinhos. Ora, eu não tive uma mudança química. Eu tive uma quebra, uma mudança no tamanho. Eu tive uma mudança física. O sol, o vento, a própria água batendo com força pode quebrar um pedaço e gerar uma mudança física. Então, qualquer agente externo, ó, qualquer agente externo pode gerar intemperismo físico. No entanto, somente a água gera intemperismo químico. A água pode gerar os dois, mas só a água gera o intemperismo químico. Ora, mas como é que eu vou saber qual que prevalece em qual área? Ó, se eu analisar, por exemplo, o litoral brasileiro. O litoral brasileiro tem sol, intemperismo físico. O litoral brasileiro tem vento, intemperismo físico. O litoral brasileiro tem chuvas constantes, tanto no verão como no inverno, intemperismo químico. Qual que prevalece? Por convenção, fica estabelecido que em lugares que possuem chuvas constantes, a predominância é o intemperismo químico. Em lugares em que as chuvas não são constantes, o intemperismo físico. Lembrando que constante em geografia não significa tem que chover todos os dias. Constante em geografia significa não há nenhuma estação marcante de seca. Em todas as estações ocorrem chuvas. Há um índice pluviométrico elevado e regular. Então, quando você analisa áreas que chovem constantemente, intemperismo químico. O litoral brasileiro chove constantemente, predomínio do intemperismo químico. O sertão nordestino quase não chove, mas tem temperatura elevada e vento, então intemperismo físico. É assim que a gente analisa os tipos de intemperismo. Então, o químico é aquele que gera a decomposição da rocha, tem como agente a água, e o físico é aquele que gera apenas a desagregação da rocha. Pode ser qualquer agente, que não faz com que a rocha seja modificada na sua característica química, apenas no seu tamanho ou deslocamento. E o biológico é gerado pelos seres vivos. Como, em geral, você vai ter sempre o biológico não aparece para você analisar a diferença de áreas. E por isso, o biológico você só tem que lembrar da teoria. E você analisa esses dois, químico e físico, por regiões ou áreas do Brasil. Ora, já falamos que a erosão representa o transporte de sedimentos, são os agentes externos, e o desmatamento, por exemplo, aumenta o processo erosivo, que significa a maior perda de solo, o deslocamento superficial, que pode cair num rio e diminuir a profundidade do rio, e isso é chamado assoreamento do rio. Ele perde a profundidade. A erosão representa esse transporte superficial. No entanto, quando a água infiltra no solo, levando junto os minerais e, por exemplo, formando lá embaixo aquela capa dura lá da Amazônia, que é chamada canga, ou solo dendrítico laterítico, ou solo latossolo lixiviado, isso significa que houve a lixiviação. Voltando lá, a área da Amazônia. A gente comentou que na Amazônia eu tenho, se eu tiver o desmatamento, a água, chuva constante, bate no solo,
O solo é composto também por minerais, entram no solo junto com a água. Chega um momento que a água não consegue mais carregar esses minerais e eles ficam formando aqui uma capa. Essa capa, essa linha, essa canga, gera o solo que a gente chama de latossolo lixiviado. Lixiviação, infiltração da água mais minerais. Ou simplesmente solo dendrítico laterítico. Esse solo é um solo de canga, é um solo de acúmulo aqui, ó, de uma camada de mineral e, consequentemente, se eu desmatar essa área e essa primeira camada for sendo carregada, porque aumenta o processo erosivo, essa daqui pode chegar até aqui e eu vou ter uma área não favorável. Então, quando eu falo em lixiviado, eu estou falando dessa infiltração da água associada aos minerais. Logo, podemos considerar que o processo erosivo é esse transporte superficial, a infiltração da água mais esses minerais representa a lixiviação. E os processos tendem a ter um equilíbrio na área de vegetação. Na área em que eu retiro a mata nativa, a tendência é diminuir a infiltração e aumentar o processo erosivo. Ora, consequentemente, quando a gente analisa as estruturas geológicas, comentamos que no Brasil eu só tenho, comentamos que em relação à estrutura do relevo, que a gente chama de estrutura geológica, há dobramentos modernos, área de formação recente, borda de placas tectônicas, em que o Brasil não possui, porque ele não está na borda de placa tectônica. Escudo cristalino, ou maciço antigo, que a gente viu, que representa uma área de grande possibilidade de minerais metálicos, em que o Brasil possui, e bacias sedimentares, em que representa o acúmulo de sedimentos. E essas bacias sedimentares é onde eu posso ter combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural e petróleo. Ora, essas são as três estruturas geológicas, em que no Brasil eu tenho duas, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Nem todo escudo cristalino tem mineral metálico, mas mineral metálico se dá em escudo cristalino, material rochoso antigo, em geral representado por um X arredondado. Dobramento moderno pontiagudo, em que a gente não tem no Brasil. Bacia sedimentar, acúmulo de sedimentos. Ora, nem toda bacia sedimentar tem combustíveis fósseis, mais combustíveis fósseis são encontrados em bacias sedimentares. Ora, essas estruturas geológicas, elas podem ter nomes específicos. Esses nomes específicos são chamados unidades de relevo. E o nosso objetivo é estudar isso daqui a nível de Brasil. É isso que a gente vai ver agora. Em nomes específicos, você na realidade, analisa mais numa prova específica. Você trabalha nomes diferenciados, por exemplo, o que é uma chapada, o que é uma falésia, o que é uma cuesta, nomes diferenciados. No entanto, para uma prova não específica, em geral, essa base daqui é a análise do relevo brasileiro, segundo Haroldo de Azevedo, Absaber e Jurandir Rossi. Ou seja, analisando esses três caras, a gente vai ter a classificação do relevo brasileiro. E essa classificação do relevo brasileiro, ela era da seguinte forma. Haroldo de Azevedo e Absaber, que é o próximo que a gente vai analisar, Absaber, não possuíam acesso à grande tecnologia, a satélite, sensoramento remoto, e aí vai. Consequentemente, ao dividir o território brasileiro sem essa grande tecnologia, eles não aprimoraram para analisar espaços dentro dessa planície, por exemplo. O que seria, de repente, ter um planalto dentro da planície? Eles colocaram nomes gerais e estabeleceram assim, Haroldo de Azevedo. O relevo brasileiro é composto de unidades que são chamadas planalto e planície. Para ele, planalto era mais alto, mais de 200 metros, e planície uma área mais baixa. Então, quando eu olho para o Brasil, eu vejo que essa área da Amazônia é mais baixa. Aí ele chamou de planície. Essa área aqui das Guianas é mais alto. Ele chamou de planalto. Aqui na região de Brasília, centro-oeste, planalto central.
é uma área mais altinha. O Pantanal já é a área mais baixa, o que contribui inclusive para concentrar a umidade, planície do Pantanal. Aqui é mais altinho, Planalto Meridional. Aqui, ó, são os escudos cristalinos, os morrinhos, que não pode falar morrinhos, Planalto Atlântico. Aqui já beiradinha, praia, ó, planície costeira. Aqui a área de gramíneas, matinhos, planície do Pampa. Ora, ele dá, Haroldo de Azevedo, essa divisão geral, levando em conta apenas uma visualização pela altura. O mais alto é o Planalto, o mais baixo é a planície. De maneira geral, sem analisar os detalhes dentro dessas áreas. Quando você fala do ABSAP, você não vê tanta diferença. Ele diz que Planalto é a área que predomina a erosão. A erosão significa a saída de sedimentos. Então, se Planalto é a área que predomina a erosão, a saída de sedimentos, a saída é porque Planalto é a área mais alta. E planície é a área que deposita ou acumula o sedimento. Portanto, a área mais baixa. Está no mesmo. Planalto é a área que predomina a erosão, a saída de sedimentos, mais alta. Planície é a área que predomina a deposição, o acúmulo, onde os sedimentos chegam, portanto a área mais baixa. E você tem, olha lá, as divisões também de grande extensão. Essa é a característica das divisões brasileiras mais antigas. No entanto, na década de 90, a gente vai ter um maior acesso à tecnologia, a sensoramento remoto, a satélite. Tecnologia essa que contribui para uma maior análise do relevo brasileiro e faz com que Jurandir Rossi, que desenvolve essa análise do relevo brasileiro, introduza para a gente mais uma unidade, que é a depressão. Para Jurandir Rossi, o Brasil não é composto só de planície e planalto. O Brasil tem planície, planalto e depressão. Para completar, ele divide mais o território brasileiro. Olha, porque ele usa a tecnologia. Eu não tenho que decorar esses nomes daqui. Eu tenho que olhar e saber analisar o que é uma planície, o que é uma planalto, o que é uma depressão. E tenho que ter o objetivo de perceber que Jurandir Rossi dividiu muito mais o território brasileiro. Essa maior divisão deve-se à tecnologia. Então, Jurandir Rossi divide o território brasileiro em 28 unidades, devido ao grande uso de tecnologia. Diferente dos outros, olha, que você vê grandes espaços com o mesmo nome. Jurandir Rossi usa a tecnologia dividindo mais o território brasileiro e introduz o conceito de depressão. Então, se eu vou ter uma nova área depressão, essa área vai ocupar que espaço? E essa área depressão vai ocupar o espaço que para os outros era planície. Então, antes você tinha planície e planalto. Para Jurandir Rossi, essa área que era planície se divide em duas: planície e depressão. Então, agora eu passo a ter essas áreas daqui, ó, as antigas planícies, diminuindo. Ele reduz a área de planície porque dentro da área de planície ele também cria um termo chamado depressão. Por isso diminui as áreas de planície. E o que é para ele uma depressão, uma planície e um planalto? Para ele, planalto é a área que predomina a erosão. A mesma ideia, é uma área mais alta, erosão não é a retirar a saída de sedimento, o deslocamento de sedimentos, então uma área mais alta de onde os sedimentos saem, processo erosivo. No entanto, os sedimentos caem numa depressão ou numa planície. Área de planície ou depressão é área de deposição ou acúmulo. Então, qual a diferença? A diferença é que para Jurandir Rossi, planície é o acúmulo de sedimentos recentes e depressão é a área que tem acúmulo de sedimentos mais antigos. Ora, então, tudo isso daqui era planície amazônica. Vamos voltar lá, ó. Para os antigos, você chamava tudo isso de planície amazônica. Aqui, ó. Para Jurandir Rossi, planície é só a área em que os sedimentos estão caindo agora, recente. As áreas que já são de acúmulo de sedimentos há mais tempo são chamadas depressões. Ora, como é que eu vou olhar para o mapa e saber se o sedimento está caindo agora ou se já caiu? Tem mais uma regrinha. Pela análise do mapa, planície representa as margens dos rios, porque é justamente pela cor azul que eu sei que é um rio, que é água, em que eu sei que o sedimento está se depositando agora. Então, planície para Jurandir Rossi não é mais essa área inteira. Pelo contrário, a maior parte da área é depressão. As margens dos rios é que representam as planícies. As margens dos rios são planícies para Jurandir. O resto é
depressão. Então, essa área inteira de planície, olha só, vira isso daqui. Esse pedacinho que é beirada, a margem, as margens de rios, para Jurandir Rossi é planície. Planície, área de margem de rios. Essas outras áreas representam depressões. Então, para Jurandir Rossi, há o conceito de depressão no Brasil, dividindo mais devido à tecnologia utilizada. Consequentemente, diminui a área de planície para que você tenha também a depressão nesse mesmo espaço. Sendo depressão a área de sedimento antigo e planície a área de sedimento recente, em que na análise do mapa, essa área de sedimento recente vai ser justamente as margens dos rios. Então, a área de acúmulo-deposição recente representa as margens dos rios. E a área de deposição antiga, as áreas mais distantes desses rios. Ora, então peraí, o petróleo pode ser encontrado tanto, se o petróleo é encontrado na bacia sedimentar, e a bacia sedimentar em geral é formada por planície ou depressão, ele pode ser encontrado nas duas áreas? Sim. Aqui a deposição é antiga, então a possibilidade de ter petróleo acaba sendo pela característica antiga. Mas lembra que eu posso ter um acúmulo recente em cima de um acúmulo que já ocorreu há um tempo. Então pode ser recente, mas também ter uma característica antiga. Enfim, planalto são as áreas que predominam o processo erosivo, mais elevadas, planície e depressão mais baixas, acúmulo de sedimentos. No entanto, para a planície tem que ser a margem do rio. É a maneira que a gente tem de analisar o mapa. E para a depressão, as outras áreas mais antigas. Essa é a análise do relevo brasileiro, em que eu não preciso decorar os nomes, mas eu tenho que ter uma visão geral. Eu tenho que saber diferenciar o atual, o uso da tecnologia, a maior divisão do território brasileiro, a introdução de um novo conceito de depressão. E, a partir daí, olhar o mapa e identificar se é de Abissab ou Haroldo de Azevedo, que são as áreas maiores, e o mapa de Jurandir Rossi, que você percebe a quantidade de divisões. Bom, pessoal, até a próxima. Aí a gente conseguiu analisar a formação de relevo e, necessariamente, o movimento das placas tectônicas, agentes endógenos e a análise dos agentes externos ou exógenos. Lembrando que é importante fixar o processo erosivo, a análise de lixiviação e o intemperismo, a forma de intemperismo físico, químico e o relevo brasileiro. Até a próxima. Bons estudos.